Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá em 1 Atos 2, amém? Vamos lá. A descida do Espírito Santo. Quem encontrou? Amém? Aleluia. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos consortemente, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, e que puseram sobre cada um deles um espírito, cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas de línguas, e conforme o Espírito Santo lhes concedido, falaram. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que acontece? Amém. Estou um pouco nervosa, mas vamos fazer mais um minutinho de oração, amém? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, perdão se cometi alguma falha que entristeceu os seus seguidores. Mas nesse momento, meu Pai, eu peço, fala com a tua igreja aquilo que o Senhor, meu Pai, veio falar, mas não eu, Senhor. Que o meu eu, Senhor, venha cair por terra e que a tua presença, a tua palavra venha ser liberada nos nossos corações. Eu peço, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor faça, meu Pai, aquilo que o Senhor prometeu na minha vida, que o Senhor ia fazer, que eu ia levar a palavra do Senhor. E eis-me aqui, Senhor, como servo do Senhor, com um instrumento em tuas mãos, para fazer a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus tem falado desde o começo, desde o início, quando ele abriu o culto, quando o pastor abriu o culto, né? Falando que Deus, né, foi preparar, que Jesus foi preparar o lugar. Se não fosse assim, ele foi preparar o lugar. Se não fosse assim, ele não teria dito. Então, o Senhor, pela manhã, o Senhor falou assim comigo, assim, quando eu fui ler a Bíblia, por causa que os irmãos, quando Jesus subiu para o céu, quando Jesus subiu, eles ficaram, né? Pessoas chegaram perto deles e chamavam eles de galileus e perguntou para eles, né? Eles falaram, mas Jesus, ele falou que ele ia ser batizado, não só como que João Batista batizava com água, mas Jesus, ele batizava com fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, eles ficavam olhando fixamente para o céu, esperando uma resposta de Deus. E aí o Senhor veio e confortou o coração deles. E aí o Senhor me levou lá em Atos 2, que o Senhor fala que desceu o Espírito Santo de Deus. Mas ao descer o Espírito Santo de Deus, não foi assim simplesmente o Espírito Santo de Deus pegou e desceu. Ali Pedro, ele tinha ali uma ousadia, que ele chegou a pregar, ali ele chegou a falar da presença de Deus, teve uma busca, teve renúncia, teve ali uma coisa para chegar, para descer a presença de Deus naquele lugar. A palavra vai dizer que tinha muita gente que permaneceu, somente 120 ali, que recebeu aquele poder, aquela virtude, porque a gente sabe que não é difícil, que não é fácil, que não é assim, a presença do Senhor não é desse jeito, eu vou receber a presença do Senhor hoje, não é assim, não, a gente tem que buscar, a gente tem que orar, tem que jejuar, a gente tem que se humilhar diante da presença dele, para que a gente possa receber esse poder que vem do céu, porque a gente sabe que a nossa carne, quando a gente sente a presença de Deus, a gente sente, né, aquela força, vem revigorando a nossa força, a esperança, porque toda vez a gente se desanima, mas a gente sente o poder de buscar Deus novamente no nosso coração. E o Senhor, ele tem falado comigo que não foi assim do nada que eles foram receber a presença, né, do Espírito. Teve uma promessa de Deus e eles teve que crer para receber a promessa
como Deus tem falado, que não vai ser fácil. Eu creio que cada um de vocês que estão aqui nesse momento, neste lugar, eu creio que Deus quer falar com vocês, que Ele quer que vocês sintam a presença verdadeiramente, que o Evangelho não é brincadeira, é muito difícil permanecer, não é fácil. Eu sou muito grata a Deus de chegar até aqui, ser acolhida do jeito que eu sou, acolhida por todos vocês, mas não é fácil. O inimigo todos os dias vem, como o irmão mesmo estava pregando aqui, ensinando um pouco como a gente vem ser revertido, né, na presença de Deus, passo a passo, de uma forma que eu nunca tinha pensado. Eu comecei a imaginar de uma forma diferente, que foi hoje, que eu quero esse revestimento para a minha vida, porque a gente sabe que Deus, Ele é poderoso, mas tem que buscar Ele verdadeiramente, que se não for de uma forma correta, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar, que é o céu. Naquele momento que ali quando os apóstolos estavam pensando assim, Jesus foi, e Ele prometeu que Ele ia vir com o Espírito Santo, eles disseram, o que eu vou fazer? Aí Pedro foi fazer a missão dele. Ele foi lá, como Judas já tinha acontecido, que Judas, né, ele suicidou. Aí ele foi orar a Deus para colocar outra pessoa no lugar de Judas. Ele foi fazer a missão que Deus tinha colocado na vida dele. E naquele momento que ele estava reunido, né, em Pentecoste para fazer, ele foi uma pregação de virtude, de poder, que ele desceu a presença do Espírito Santo de Deus com fogo, com todos eles, muitos dali, que lá no 12, ali em Atos 12, né, no 2, no 13, não 12, todos se maravilhavam todos se maravilhavam, estavam surpresos, dizendo uns para os outros, o que é isso? E outros zombaram, dizendo, estão cheios de vinho. E é ali que começa aí a ser o sermão de Pedro, com toda a ousadia que ele tinha. Ele começa a pregar para aquele povo, e a palavra vai dizer que ele pregou para 3.000, ele conseguiu 3.000 almas numa pregação. Ele conseguiu nenhuma pregação, além de buscar, né, que ele fez ali aquela autoridade que ele tinha. Ele pensou assim, ele buscou a presença do Espírito Santo de Deus. E o que eu quero dizer para a igreja, que todos nós temos dentro de nós chamado, todos nós temos promessa de Deus. Então naquele momento, a promessa de Deus na vida daqueles apóstolos era que Jesus, ele foi preparar lugar, mas que ele ia voltar, mas ele ia deixar com ele o Espírito Santo de Deus. Então eles, naquele momento, naquela pregação, eles pensaram assim, eu quero, se Deus prometeu, se Jesus prometeu, então cadê? Então o que eles fez? Eles foram orar, eles foram buscar a oração, a pregação. A gente, através de uma pregação, tem uma oração por trás. Ninguém aqui chega aqui, eu vou pregar sem orar antes, sem perguntar, Senhor, me dá uma palavra, me direciona. Tudo é base da oração. Eu creio que a ousadia veio através de uma oração. Eu vou fazer diferente. Se Deus me prometeu, eu vou fazer diferente. Então, eu fico assim admirado com Pedro, que ele foi um rapaz muito ousado. Porque ele não foi fácil a caminhada também dele, que ele ficou a caminhada dele todinha com Jesus, e na hora que Jesus foi sacrificado, ele cortou a orelha de mal. Você vê como que ele não estava convertido, para ele pegar uma espada e cortar a orelha de um soldado, sabendo que ele vivia andando com Deus, aprendendo com Jesus o ensinamento, ele fazer uma coisa dessa, porque ele não estava convertido 100%. Então ele foi aprender, ele só foi cair na real depois que ele negou Jesus 3 vezes. Depois que Jesus subiu, que ele pensou, cadê Jesus agora? Porque eles andavam, porque Pedro mesmo, ele vai falar para Deus, quando Deus prega ali e fala bem, bem firme. Aí ele vai falar assim, Jesus vai falar para alguns que seguiam ele, que se quisesse ir embora, podia ir. Aí muita gente falava assim, que palavra dura, ninguém merece ouvir isso, e ia embora, foi um monte de gente embora.
Mas ali, Pedro e Deus olhou para os discípulos: se vocês quiserem, vão também. E ele vai dizer assim: mas para onde irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ele andou com Jesus, ele teve um ensinamento com Jesus, e na hora ali ele tinha coragem de cortar a orelha de Mauro, para você ver como que as coisas eram. Então imagine nós. Vamos imaginar, gente. A gente é um ser humano cheio de defeitos e falha, porque não tem ninguém perfeito aqui. E todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus por ter misericórdia das nossas vidas, porque o alvo de todo mundo aqui é subir, é ver Cristo, é ver Jesus. Como aqui estava falando do céu, aí sempre foi pregado que eu sempre escutei essa palavra, que o ouro aqui é importante para a gente, né? Significa dinheiro, bastante dinheiro, mas lá no céu é tão significante que é o chão, é de ouro, o chão que a gente pisa. Você vê que o nosso Deus, ele é muito mais daquilo que a gente imagina, ele é muito mais, ele é tudo. Ele é o ar que nós respiramos. E o Senhor fala comigo que não é para deixar de existir, não é para não abandonar dos nossos sonhos. Se Ele fez uma promessa na nossa vida, Ele vai cumprir. É só ter fé e não abandonar os seus sonhos, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente pega a nossa Bíblia, deixa de enfeite lá na nossa casa pegando poeira. Ele quer que a gente abandone o mundo, abandone as coisas, né, da igreja e vai para o mundo. Ele quer isso. O inimigo tentou me parar. E não é de hoje que ele tenta parar, não. E às vezes ele tenta em todas as áreas. Quando ele tenta no seu casamento, quando ele tenta a vida financeira, depois ele vai lá, ele vai tentar na área sentimental. Aí ele vai tentando em todas as áreas para te parar. Porque ele não quer que você chegue no céu. Ele não quer que você vá além daquilo que o Senhor te mostrou, que Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele te prometeu. E a gente tem que pedir a Deus com fé e ousadia. Se Deus falou para nós, e se Deus não prometeu algo que você almeja, você deseja, pede para Ele. Que Ele fala que nós que somos ruins, dar coisas boas para os nossos filhos, que dirá o nosso Deus maravilhoso. Pedimos tudo em oração, que Ele vai nos dar. Ele quer que tenhamos ousadia, porque Pedro, quando ele se converteu dos seus maus caminhos mesmo, porque ele fazia errado, mesmo andando com Jesus, mas depois quando ele viu que Jesus foi para o céu, e ele viu que não ia ser fácil para ele, porque quando eles andavam com Jesus, perguntavam para eles: por que eles não jejuam? Por que eles não fazem um jejum? Aí Deus falou: não, porque eles estão comigo, mas vai chegar um tempo que eu vou subir, eles vão ter que jejuar. Vai chegar, isso é para nós, para a gente ficar perto de Deus. Eu falo para mim mesmo também. Para a gente ficar perto de Deus é através da oração, é através de sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que é muito bom, é maravilhoso sentir essa presença, que não tem em outro lugar. Eu gosto muito daquele louvor, que eu fico, toda vez que eu louvo ele, eu lembro, tipo assim, eu lembro que é real, quando Moisés, né, aquela sarça pega fogo, e aqui naquele momento ali ele escuta a voz de Deus. E na música fala que ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele escolheu fazer a missão que Deus tinha para ele. E não era uma missão qualquer não, era uma missão grande, era uma missão de libertação, de libertar o povo. E ali naquele momento ali, ele escutou a voz do Senhor, ele guardou ali e ele foi com toda a ousadia, porque o Senhor não gosta de pessoas que não têm ousadia, pessoas que têm timidez, de covardia. O Senhor não gosta disso. O Senhor quer pessoas ousadas. Hoje mesmo, leve testemunha, a minha irmã, ela está morando lá perto do Carandiru lá. E entrou um rapaz lá na casa dela. Ele estava correndo, tomou um tiro no pé e entrou dentro da casa dela.
E na hora que ele entrou dentro da casa dela, ela tomou um susto, ela falou, nossa. E esse rapaz falou assim, não, eles vão me matar. Tava vindo um tanto de gente para matar ele. E ele tinha arrombado a porta dela para entrar. E ela falou assim, quem que tá indo atrás de você? E ele todo sangrentado. Ele falou assim, eu vou mentir, você não é bandido. E ela, com muito medo, a primeira coisa que ela fez, ela dobrou o joelho dela no chão e ela começou a orar. Senhor, protege a minha casa, o Senhor está aqui. E começou a orar, e ali os bandidos nem sabem onde que o homem entrou, porque ele entrou no lugar certo. E ela começou a orar, e o rapaz falou, eu entrei no lugar certo, moço, eu entrei numa casa certa. Deus está aqui, você é uma mulher de Deus. Ele começou a falar para ela que ela era uma mulher de Deus. Mal ele sabe a prova que ela está passando, porque o inimigo está tentando parar ela o tempo todo. Ela está tentando caminhar e o inimigo tenta parar a caminhada dela. E ali o rapaz falou assim, você é uma mulher de Deus, muito obrigado, porque ela foi. Ele ligou para os parentes dele, ele foi, buscou ele ficou invisível. Ele é bandido também, mas ele ficou invisível tipo assim, na visão dos outros bandidos. Ele conseguiu sair lá em segurança e ele entrou na casa certa. Porque aconteceu algo que tipo, eu achei assim, nossa, até comigo mesmo, achei que me afetaria, mas eu percebi que Deus, ele é maior em nossas vidas, e não tem nada e ninguém que vai impedir essa comunhão, esse amor que sentimos por Deus. Tudo que Deus vai prometer para você, o inimigo vai fazer você entender que é mentira. Ele vai fazer tudo ao contrário, você vai fazer, está acontecendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor me prometeu. Vai ser provação, porque tudo nessa vida tem provação. Jesus foi aprovado lá no deserto. Tudo tem provação. Basta a gente fazer conforme a vontade de Deus para que a gente venha passar na prova que o Senhor vem colocar a gente. Eu falo isso porque eu fiquei admirada o poder da oração. Porque quando ela bateu o joelho dela no chão e a primeira coisa que ela pensou foi em Deus. Ela disse, Senhor, cobre a minha casa. Porque talvez o bandido não ia entender. Ela entrou na casa dele, dá-se tiro, todo mundo lá. E ela recebeu um grande livramento também. Por isso que, pelos a minha mãe, eu sou muito grata ao Senhor. Por isso que hoje é círculo de oração. E eu quero falar sobre oração e o poder do Espírito Santo de Deus. Porque a oração, igual a minha mãe vem pra cá, minha mãe me cobre de oração. Quando eu tô dormindo, ela tá lá na minha cabeça orando. Aí eu agora assustada, ela lá orando na minha cabeça. Ela, quando eu precisei dela, também fez campanha de oração na minha vida. A minha mãe é uma mulher de oração. Às vezes eu fico assim, admirada pela família que eu tenho, né? Porque às vezes muita gente pode pensar que a minha mãe tem, às vezes, minha mãe tem tipo um trauma na cabeça dela, né? Emocional que ela já teve. Então muita gente já falou que a minha mãe era doida, que ela era louca. Eu sempre falo, os loucos, né? Confunde aqueles que acham que são, porque sempre Deus revela ela e ela vai lá com toda a ousadia, coisa que eu acho que nem eu mesmo tinha coragem de fazer. Ela pega lá e fala, ó, Deus manda te falar assim, 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 e depois passa um tempo, a pessoa chega lá e fala, não, Margareth, aconteceu o que o Senhor mandou te falar. Não se cale quando Deus mandar você falar alguma coisa, faça a vontade do Senhor, tenha prazer ao fazer as coisas do Senhor. Fala para Deus, Senhor, eu quero fazer, me leve em algum lugar, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade, que o Senhor vai te enviar, porque o que está precisando é de pessoas para levar o Evangelho. Porque aqui na igreja é bom, é gostoso, é honra ministerial, mas o melhor ainda é fazer lá fora, aonde ninguém está vendo, mas Ele está vendo, o Senhor está vendo. E o Senhor está falando que é melhor, né, sacrificar do que... É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor, Ele quer obediência. Ele quer que a gente busque essa presença. Pula, canta, louva o nome do Senhor. Busque essa presença que ela traz para o nosso coração paz. Eu não sei mais viver se eu não tivesse firme nos pés do Senhor e não conhecesse o Espírito Santo de Deus que habita dentro
eu não estaria mais na presença de Deus. Porque quem conhece a presença do Espírito Santo de Deus não volta atrás. Não tem coragem de pegar e largar o arado para ir assim. É melhor estar na presença de Deus. A minha mãe sempre fala comigo: se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. E foi o que o Senhor colocou no meu coração. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Tenha sede da obra. Tenha sede da palavra do Senhor. De sentir a Deus. Sempre quando a primeira vez que eu fui na igreja, eu fiquei maravilhada. Era que o meu pastor, ele sempre falava assim comigo, ele sempre falava lá em cima do altar assim, ó: eu tenho vontade de pregar igual outras pessoas pregam, mas o Senhor falou comigo que Ele vai me dar um ensinamento. E ele falava, e ele pregava, ele prega até hoje, mas ele pregava tão bem, mas tão bem, e eu sabia que o ensinamento que ele tinha era do Espírito Santo de Deus, que ele sempre falava: o ensinamento que eu tenho não é teologia, não é que eu fico vendo no YouTube, nessas coisas, é o Espírito Santo de Deus que me deu. Então eu ficava aqui e eu via assim, umas luzes nele. Toda vez que eu via umas luzes assim, eu ficava: nossa, esse homem está brilhando. Era a presença do Espírito Santo de Deus. Então eu tive sede de conhecer a palavra de Deus. E hoje, quando o louvor ele foi pregado, o louvor que o pastor louvou agora, renovo, eu falei assim: Senhor, eu quero novamente. Eu quero novamente, porque eu tinha muita curiosidade. Quando a palavra, quando eu via que alguém pregava uma palavra, eu ia na minha casa e eu tinha curiosidade de aprender. Eu vou lá, minha menina pregou Mateus, eu vou ler um pouquinho sobre Mateus na minha casa. Então isso vai passando o tempo, que é muito tempo, né? 8 anos, vai passando, aí a gente vai deixando. Eu falei assim: eu quero voltar novamente, ser aquilo que eu era antes. Eu via, sabe? Deus dá esse alimento para te mostrar quem que é de verdade, quem que é de mentira. Quem que está pregando ali por prazer, por amor, e quem está pregando ali por holocausto, por aparecer, entendeu? Deus mostra pra gente, somos servos de Deus. E Deus, Ele quer, e eu repito aqui de novo, o Senhor quer que a gente tenha ousadia, não desista dos seus sonhos. Se você tem algo que de Deus, peça ao Senhor, fala ao Senhor: eu quero isso, e o Senhor tem o maior prazer de atender o filho dele. E o Senhor fala: não desista dos seus sonhos, não desista, porque Ele quer também que a gente busca, viu, irmãos? Busca a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta essa presença maravilhosa que só Ele tem para nos dar. Porque quando está vazio aqui dentro, é Ele que preenche. Se você não sentiu, eu creio que todos nós já sentimos a presença do Senhor. Senta no seu quarto, fala: Senhor, senta aqui comigo, conversa comigo. A gente tem que fazer essas coisas ousadas com Deus. Senhor, eu quero conversar com o Senhor hoje. Daí eu converso com Deus igual eu estou conversando com uma pessoa assim. Às vezes eu fico 10 meses assim, eu fico conversando. Meu menino ficou olhando pra mim, que você é doida, mãe, deve conversando sozinha, deve pensar. Mas depois eu expliquei pra ele. Eu falei assim: não, mãe tá conversando sozinha não, mãe tá conversando com Deus. Eu tenho que explicar pra ele, porque eu tô conversando e ele veio mexer na boca e olhando pra mim assim. Deve estar achando que eu tô conversando sozinha, mas não é não. A gente tem que ter essa ousadia. A gente tem que buscar a Deus, e quando a gente pode achar que o nosso foco é Cristo. E Ele está preparando o lugar para nós. Ele prometeu, mas Ele fez uma promessa. E essa promessa que o Espírito Santo de Deus estaria aqui para nos consolar. E Ele fala, né, que o ungido do Senhor, ele é suave, que é para nós pegar e pegar o nosso fardo e trocar com o dele, que é suave. Glória. Que é um fardo menos pesado, né? Ele troca com a gente. Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e buscar a presença do Espírito Santo de Deus, que é real, viu, irmãos? E a oração, que é a chave da vitória. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço o pastor também e a irmã pelo convite, viu, irmão? Muito obrigado e pelo acolhimento. Amém?